Fala galera, tudo certo com vocês? Professor Augusto César Freire na área mais uma vez. E olha, hoje nós vamos analisar estes aspectos do texto. O texto é um elemento muito importante para analisarmos em uma prova. Acreditem, existem provas que 48%, 50% muitas vezes, das questões daquela prova são todas de elementos textuais, seja de compreensão e interpretação e também de aspectos semânticos do texto. Pois é uma prova que vocês sabem que raríssima são as bancas que não há questões de compreensão e interpretação de texto. E hoje chegou o momento de analisarmos estes elementos, o elemento da compreensão e da interpretação. Primeira coisa, quero dizer a vocês que não existem fórmulas mágicas. Por favor, fujam desses elementos, dessas aulas em que diz que vocês vão ter, na verdade, as dicas de interpretação. Não existe dicas de interpretação. O que existe são estratégias de leitura. As estratégias de leitura é que vão determinar como faremos, como identificaremos as questões textuais, para fazermos a análise primeiro de uma compreensão, ou ainda de uma interpretação, ou muitas vezes de uma intelecção textual. Intelecção, sim. Existem bancas que trazem os elementos de intelecção, que nós chamamos isso de raciocínio lógico interpretativo. Como assim, Augusto? Dá um exemplo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você já deve ter ouvido muito falar qual é a cor do cavalo branco do Napoleão, não é isso? Pois é, uma questão que viralizou, muitas vezes é até um sinônimo de besteirol, mas olha só, quando ele pergunta qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, na verdade a cor do cavalo é branca, porque nós temos aí uma relação textual de concordância nominal. A cor branca, a cor é feminina, então a cor só pode ser branca. E branco era o nome do cavalo. Então, tecnicamente, nós temos aí qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. Na verdade, a cor é branca. E olha só, isto é uma questão de intelecção, uma relação que nós chamamos de raciocínio lógico interpretativo. Pois é, pensava que raciocínio só existia no raciocínio lógico matemático? Não, existe também no campo da linguagem, no campo da interpretação, no campo de língua portuguesa. Mas, olha só, o que é que nós vamos identificar hoje? Nós vamos identificar que muitas dessas relações da interpretação textual, elas passam e perpassam pelos elementos gramaticais, a sintaxe, a morfossintaxe. Então vocês do CEPEM, vocês que estão nesse curso online, vão começar agora, de verdade, a entender e compreender essa expressão, esse elemento da compreensão e interpretação textual. Simbora? Vamos analisar? Mas olha só, sempre como eu digo, primeiro pega teu material, pega aí teu água, teu café, teu energético, bem, aquele líquido esperto para que você possa ficar, de fato, atento às nossas aulas e vamos embora, vamos entender, certo? Vamos lá, preste atenção. E aí o seguinte, na verdade é o seguinte, como eu disse a vocês, na compreensão textual existem estratégias de leitura. Essas estratégias é que vão determinar o que de fato vai ser marcado lá. Observe, as estratégias de leitura da parte da interpretação, primeiro elemento, a primeira grande estratégia é que você identifique o tema central. E onde é que existe esse tema central? Primeiro eu devo fazer uma grande leitura global do texto, mesmo que eu não conheça essas palavras. Eu preciso passar a fazer a leitura. Eu não posso parar todas as vezes que eu encontrar uma palavra que não é do meu vocabulário. Não, eu faço essa leitura normal, essa leitura global, a fim de identificar o tema central. E olha só, existem algumas estratégias importantes para identificarmos o texto, a leitura, essa parte do tema. Primeiro é o seguinte, eu tenho que saber qual é o gênero. O segundo passo é sempre analisar a estrutura textual. Eu tenho que saber o gênero textual. Ora, se é uma notícia, se é uma crônica, se é um gráfico, se é um infográfico, se é um meme, se é um texto, preste atenção, um texto dissertativo ou é um texto narrativo, isso faz toda a diferença do mundo.
essa relação, essa tipologia textual, ela é importantíssima. E aí eu preciso saber se o texto é narrativo. Narrativa é quando eu narro, quando faço uma narrativa, quando eu construo fatos, não é isso? Eu conto uma história que pode ser real ou inventada, não importa, mas eu preciso entender isso. Depois eu quero saber se o texto é descritivo, se há muitas descrições no texto, se há muita presença de adjetivos nesse texto. Se houver a presença de muito adjetivo, tecnicamente é um texto chamado texto descritivo. Mas se é um texto injuntivo, o que é um texto injuntivo? Um texto injuntivo é aquele que há uma ordem. Normalmente os verbos estão no modo imperativo. E vocês bem sabem que o modo imperativo é aquele modo em que traz o quê? O modo imperativo é aquele que traz uma ordem, um pedido, uma súplica, um convite, um conselho. Não é isso? Este é o modo imperativo. Também nós temos um modo aí, nós temos o tipo aí, o tipo dissertativo. E o dissertativo ele pode desenvolver-se em dissertativo expositivo ou dissertativo o quê? Argumentativo. Qual é a diferença? O expositivo ele apenas faz essa exposição das ideias, não traz nenhuma relação de opinião, não há uma opinião dentro do texto, tá certo? E aí nós, na verdade, esses textos dissertativos expositivos, há muita citação nele, mas essa citação não é para defender um ponto de vista, é apenas para, de uma certa forma, expor a visão, a ideia de outrem ou de outros. E no texto dissertativo argumentativo, aí sim há um ponto de vista, há uma opinião, há uma expressão que vai determinar esta marcação linguística da autoria, de que, gente, da relação da opinião, certo? Depois que eu conheço essa tipologia textual, aí sim fica mais fácil de entender. Sabe por quê? Porque se o texto for dissertativo, expositivo, onde é que está esse tema central? Ou lá no primeiro parágrafo ou ainda no último parágrafo. Porque o texto dissertativo argumentativo lá no primeiro parágrafo, normalmente você expõe seu ponto de vista, você na verdade coloca o ponto de vista para defender o seu ponto de vista e no final, lá no último parágrafo, você retoma esse ponto de vista a fim de ratificá-lo, de confirmar ou muitas vezes fazer uma proposta de intervenção, uma proposta intervencionista. Então, é por aí que nós vamos observar essas leituras, essas estratégias. Vamos continuar? Então vamos lá, preste atenção. Qual é o gênero? Uma notícia, uma crônica, um gráfico? Por quê? Dependendo do gênero, a estratégia é diferente. Sim, a estratégia é diferente. Se for uma notícia, o próprio título já te dá aí uma grande, mais de 50%, 70% aí do assunto sobre o texto. Então, se for uma notícia, se for uma crônica, existem estratégias diferentes, tá? Vamos lá. Aí nós temos o seguinte, precisamos identificar a intenção do texto. Essa intenção que você se veja, a intenção do texto estão as intenções implícitas ou as intenções o que, gente? Explícitas do texto. Lembre que na leitura, na identificação dessas questões implícitas textuais ou ainda explícitas textuais, aí onde narra, onde mora a relação de compreensão e de interpretação. Sim, saiba que as questões explícitas, aquelas que estão diretamente dentro do texto, ipsiliteris, aquilo que está dentro do texto, é uma relação de compreensão. Mas as que estão circundando o texto, nós chamamos isso, que são as relações implícitas, as intenções implícitas, nós as chamaremos de interpretação textual. Pois é. Vamos lá. Para começar, eu trago um exemplo muito para você. Primeiro eu tenho que tipo de texto é esse? Olha, eu tenho um texto imagético. Me parece aí pelo próprio tema é um aviso, um cartaz. Cartaz é um gênero textual. Aviso: o ambiente está sendo filmado. As imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Possivelmente você já se deparou com uma placa como essa. Essas placas elas são placas genéricas, comuns. Inclusive está lá, está disponível no www.superplacas.com.br, onde as pessoas, é um lugar em que as pessoas pegam lá e
constrói suas próprias placas a partir de placas genéricas que são postadas lá. A pergunta do texto, a pergunta da prova é: a presença desse aviso em um hotel, olha o lugar, em um hotel, além de informar sobre um fato e evitar possíveis atos indesejados no local, tem como objetivo implícito. Opa, ele já traz que é uma questão não de compreensão, mas é uma questão de quê? De interpretação. A relação do gênero ele já trouxe. Ele diz que é um aviso, e a presença desse aviso, além de informar, ele já traz que o propósito comunicativo do texto é informar. Este é o propósito explícito do texto, o elemento de compreensão. Mas qual é o elemento de interpretação que está voltado nesse texto na prova? E aí? E aí, aluno CEPEM? E aí, guerreiro e guerreira? O que é que você faria? Letra A. Ele diz que a opinião, ou melhor, o objetivo implícito desse texto é isentar o hotel de responsabilidades por danos causados aos hóspedes. Letra B. Impedir a destruição das câmeras como meio de apagar evidências. Assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes. Ou ainda, letra D, de inibir as pessoas de circular em uma área específica do hotel. Ou ainda, letra E, desestimular os hóspedes que requisitem as imagens gravadas. Olha só, cuidado, porque esse tipo de interpretação, claramente você já sabe a resposta, eu sei que você sabe. No entanto, você trabalha com relação de autossabotagem. Numa questão de texto, seus pensamentos ficam flutuando, ficam orbitando sobre alguns elementos que eu não sei quais são diretamente, mas olha, tudo para tirar o foco da questão. Olha só, gente, o que é que a gente está trabalhando? As relações implícitas, o aviso está posto, está dito, está colocado, certo? Além de informar o que é que o hotel quer com aquele aviso. Ah, pelo amor de Deus, a gente não fica pensando, porque isso vai acontecer, gente. Porque se vai quebrar alguma coisa. Vem, e são suposições que, na verdade, elas não são suposições corriqueiras. Não é algo que são questionamentos isolados. Para a questão ali, uma relação implícita, tem que ser algo mais direto, algo que de fato faça sentido para toda aquela comunidade em volta daquela placa. Quer ver? Olha só. Letra A, isentar o hotel de responsabilidades por danos causados aos hóspedes. Não, o hotel é completamente responsável por aquilo que ocorrer com os hóspedes dentro da sua unidade, dentro da propriedade, dentro lá do hotel em si. Letra B, impedir a destruição das câmeras como meio de apagar evidências. Não, na verdade a câmera ali, ela já está dizendo, já não precisa nenhum dizer que se alguém for destruir as câmeras, as imagens estão gravadas em outro lugar. Não, não precisa. E aí, letra C, assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes. E aí sim, o ambiente está sendo filmado, as imagens são confidenciais. Nem todo mundo pode ter acesso. E são protegidas nos termos da lei. Que termos são esses? O direito à privacidade, as pessoas têm direito à privacidade. Essas imagens só podem ser, na verdade não é nem veiculadas, essas imagens elas só podem ser entregues a autoridades a partir de quê? De ordem judicial. E outra, essas imagens só podem ser veiculadas com a autorização das pessoas que estão ali, porque nos termos da lei que sugere esse processo. Então a letra C é a resposta correta, visto que a letra B é inibir as pessoas de circular em uma área específica. Não, para isso a baixaria tem um aviso lá, proibido entrada de pessoas não autorizadas, ou proibida a entrada de pessoas não autorizadas, né? Só baixava isso. E letra E, desestimular os hóspedes que requisita as imagens gravadas. Ora, os hóspedes podem requisitar essas imagens desde que seja amparado em algum artigo da lei ou ainda se for uma relação judicial, etc, etc, tá certo? Lembrando que elas estão garantidas e protegidas nos termos da lei. Bem, essa análise aqui, na verdade, muitas vezes as pessoas erram essa questão não porque elas não sabem, mas simplesmente
por questões de erros de interpretação. Não existe dicas de como interpretar um texto, porque você não sabe qual é o gênero que estará lá, você não sabe qual é o texto que estará lá no dia da prova. Mas existem erros de interpretação que precisam ser analisados. Primeiro erro de interpretação: os erros clássicos de entendimentos textuais, de entendimentos de texto. O primeiro é o que nós chamamos de extrapolação. As pessoas tendem a extrapolar. O que é essa extrapolação? Você tem uma ideia, sei lá, uma ideia do texto, preste atenção. Opa, eu tenho uma ideia do texto, aí vejam só, o que acontece? Você lê o texto, lembrou de um texto muito parecido, ou ainda, o texto, preste atenção, o texto fala de algo, defende algo que você não costuma fazer a mesma defesa, que não é do seu ponto de vista ideológico. O que é que acontece? Você se contamina com o seu pensamento, e o que acontece com isso? Quando você se contamina com esse pensamento, o que é que acontece? Você extrapola no texto ou ainda faz uma contradição do texto. Fica ligado, gente. A extrapolação é o elemento ou o erro clássico de interpretação mais provocado, ou seja, é os que as pessoas mais caem, mais tropeçam nas provas de concurso. Fica ligado. Então vamos lá, vejam só. Vamos lá, a extrapolação. Ocorre quando fazemos associações que estão além dos limites do texto e quando acrescentamos ideias que não estão no texto analisados. Porque eu lembrei um texto, lembra outro, processo de intertextualidade, beleza, mas se não está lá no texto, não vou analisar isso. Olha só o exemplo. No texto diz o seguinte: os candidatos ao concurso do Banco do Brasil, Washington, Wellington e Wesley, eles foram aprovados. Sim, foram aprovados. Na questão da prova diz assim, um dos itens diz: os candidatos ao concurso do Banco do Brasil foram aprovados. Os candidatos ao concurso do Banco do Brasil foram aprovados. Bem, observe que a assertiva, ou seja, a questão lá da prova não condiz com a informação fornecida lá no trecho do texto. Uma vez que ele afirma que apenas e somente os candidatos chamados Washington, Wellington e Wesley, estes sim foram aprovados. O restante não, mas observe que lá na questão ele diz os candidatos. Ele está falando de todos os candidatos possíveis, os que fizeram a prova. Todos esses candidatos foram aprovados, e é mentira. Na verdade, apenas os que foram aprovados pelo texto, pelo trecho do texto, apenas são considerados e são chamados aí, nominados de Wellington, Wesley e Washington. Apenas esse. É uma relação de extrapolação. Extrapolação é quando você traz ideias fora, que circundam, que estão além do texto. Esse é um elemento de extrapolação. Cuidado nesse trecho aí. O segundo grande erro é o erro de redução. E o que é redução? Redução é quando restringimos a significação de uma palavra ou ainda de uma passagem, de um sintagma textual, de uma passagem no texto. Bem, a redução ela é o contrário da extrapolação. Se a extrapolação eu vou além, na redução eu reduzo a apenas algumas palavras. Lembrem-se de que existem muitas questões que dizem assim, somente, apenas. Esses elementos já são elementos reducionistas. E eu preciso ficar atento a esses elementos. Ora, eles já são elementos reducionistas. Fica atento com isso, tá? Então vamos lá. Aí ele diz o seguinte, é o contrário da extrapolação, tá? A redução consiste em privilegiarmos um elemento que é verdadeiro, mas não é suficiente diante do conjunto que é o texto. Pois é. Então vamos ver aqui um exemplo bem interessante. O texto diz: a música dá prazer, podendo ser considerada também uma terapia. Peraí. A música ela dá prazer,
podendo ser também considerada ou podendo ser considerada também uma teoria, uma terapia. Na questão da prova, um dos itens afirma: a música é considerada terapia. Opa, pera aí. Ela é considerada terapia? Cuidado, nós temos dois grandes errozinhos aí. Primeiro é o seguinte, essa relação aí, primeiro dizer que a música é considerada, na verdade ela pode ser considerada, é um elemento também. E neste caso, observe que a informação que a música dá prazer, ela foi omitida. O que significa que a informação da assertiva está incompleta, porque tudo bem, ela pode ser considerada uma terapia, mas no entanto ela também dá prazer. Seria a justificativa para que a música fosse aí uma terapia também. Então essa informação que foi de uma certa forma reduzida, retirada da expressão, há uma relação de reducionismo, certo? Então fica atenta a essas informações. Quando você fica atento a essas informações, nesse caso, você não erra mais esse tipo de questão. E, Augusto, qual é o último grande erro de interpretação? O grande último... tem uma dica primeiro, uma dica que é importante falar aí, né? Não, na verdade é o último grande erro. O último grande erro desses elementos de contradição é o seguinte, preste atenção. A contradição, possivelmente, é o erro mais temível. Quando alguém erra esse elemento de contradição, sinceramente, ele não leu nada do texto, ele não conseguiu compreender nada do texto. É o erro mais primário da relação de interpretação textual e, sinceramente, essa criatura ainda não está preparada para fazer uma questão, fazer uma prova de concurso. Ora, logicamente você já passou por esse elemento, mas hoje não passa mais. E se você ainda tem esse erro de contradição, ele morre no dia de hoje. No dia de hoje, anota o dia de hoje, anota este horário, porque é este horário em que você vai ser liberto. Parece igreja, mas isso aqui é um princípio, né? São teorias, são métodos que vão mudar a sua vida, assim como a igreja também muda. Mas vai mudar a sua vida. Então preste atenção, você vai ser liberto. Preste atenção. Com todas as forças que a língua portuguesa tem e carrega, tu serás liberto do erro de contradição neste momento. Recebeu? Como é que você sabe disso? Olha só. Ocorre quando por leitura desatenta, pela não percepção de algumas relações, Jesus Cristo, leitura desatenta, não percepção de algumas relações, pela incompreensão de um raciocínio. Gente, pela leitura desatenta, pela não percepção, pela incompreensão e ainda pelo esquecimento de uma ideia dita anteriormente, ou ainda pela perda de uma passagem no desenvolvimento do texto, quem lê só... eu faço uma leitura dinâmica, Augusto. Eu leio só a primeira parte do parágrafo. Lascou-se. Você pode ter um erro de contradição seríssimo aí. Chega-se a uma conclusão contrária que o texto propõe. Sabe onde é que ocorre isso também? Olha para cá. Carreiras policiais. Vocês vão fazer para carreiras policiais. Carreiras policiais, se você pegar as provas de carreiras policiais, os textos trabalham com relações de... sempre trabalhando, na verdade, esses textos trabalham com que tema? Normalmente com temas que trazem a ação policial como uma ação muito conturbada. Normalmente traz notícias, reportagens e de ações policiais em que não tiver, ou na verdade trouxe algum incômodo para a sociedade. Uma troca de tiros com um bandido que acabou assassinando alguém, na verdade às vezes um uso ou outro de uma força que aí de uma certa forma faz com que a outra pessoa de uma certa forma se sinta de uma certa forma violentada. E aí quando trazem essas notícias que são notícias comuns, que são notícias do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, muitas vezes por você estar fazendo lá uma prova de carreiras policiais, você já se sente atingido. Você já se sente, poxa, estão falando da minha futura profissão. Quando você sente-se dessa maneira e vai ler o texto, você já vai ler com ódio. Você já vai ler carregando, sabe, aquele na força do ódio. Você diz, porra,
Borges, você vai pegar os autores, esse Michel Foucault não sabe de nada, esse Roberto Borges não sabe de nada. São pessoas que trabalham na relação de direitos humanos. E nós, enquanto estudantes, escutamos muito por aí que direitos humanos não é direito de não sei o que, é direito dos humanos. Cara, esquece isso. Pelo amor de Deus, esquece isso. Se você carrega esse ódio, olha como eu disse a você, você vai ter que ser liberto. Gente, isso é uma libertação. A língua portuguesa te liberta dos males da má interpretação, da má compreensão. Sim, fecha a mão, fecha os olhos, 12 segundos, fechou, abriu, pois é, você está sendo liberto nesse momento pelo uso de quê? Pelo uso da técnica da língua portuguesa, que diz o quê? Que diz que eu não preciso, eu não posso fazer uma leitura com ódio, porque aí eu entro num processo de contradição. E se eu entro num processo de contradição, balbal, tu vai errar a questão, e a questão, aquela que vai te colocar lá no DO, no Diário Oficial. Certo? Então fica ligado aí. Augusto, tem exemplos? Tem sim, e eu trago para vocês agora o exemplo. O homem que é racional, quando sob o domínio do ódio, olha que essa é a palavra de hoje, o ódio, sob o domínio do ódio, pode agir como um animal selvagem. O homem que é racional, quando sob o domínio do ódio, pode agir como um animal selvagem. Contradição. A questão diz assim, ó. A afirmação é que o homem é racional porque pode agir como um animal. O cara, perfeito. Aí você diz, realmente, o homem é um animal. Por isso que ele pode... O homem é racional porque pode agir como um animal. Aí você diz que você está atrelando o uso da racionalidade por ele ser animal. Pelo amor de Deus, contradição completa. Ele diz lá no texto que o homem, ele é racional. Mas quando ele está sob o domínio do ódio, ele deixa de ser racional para ser um animal que selvagem, agir como um animal selvagem. Olha aí a porcaria acontecendo. Por isso que tu tem que ser liberto desse processo, tá certo? Bota a mão na gramática, certo? E agora diz, estou sendo liberto dos erros de interpretação. Sim, sim, coloca a mão no material. Gente, sem conversa, coloca. Eu estou dizendo, eu sei o que eu estou dizendo. Beleza? Perfeito. Então você está sendo liberto desse processo do mal da interpretação textual. Observe que a assertiva da prova subverteu a informação do texto original, uma vez que foram excluídas as indicações circunstanciais apresentadas lá pela oração que dizia que quando sob o domínio do ódio, ficando assim alterada de forma drástica a ideia da oração principal por meio da troca da oração adjetiva explicativa por uma restritiva. Olha como a gramática faz diferença. Se eu troco, eu tenho aí o homem, vírgula, que é racional, eu tenho oração subordinada explicativa. Se eu retiro estas vírgulas, o sentido muda. O sentido vai agora de explicativa para quê? Restritiva. E aí dá confusão no princípio de interpretação. Tá certo? Então vamos lá. Vamos entender melhor essas relações de interpretação. Augusto, como é que eu vou fazer a diferença de quando há uma questão de interpretação e de compreensão? Tranquilo. Vem para cima. Olha o que ele diz aí. As provas de língua portuguesa visam avaliar a capacidade dos candidatos a compreender as ideias explícitas e interpretar os sentidos implícitos dos textos, né? Tanto as explícitas quanto os implícitos, não é isso? Aí eu tenho o seguinte, as questões de compreensão exigem do candidato uma postura mais voltada para o entendimento daquilo que está de fato no texto. Então, por isso que muitas vezes as assertivas para a compreensão é a seguinte, segundo o texto, o autor do texto afirma que, o texto mostra que, de acordo com o texto, quando houver essas palavras, esses itens lá na questão, saiba que é de compreensão textual. Segundo o texto, o autor do texto afirma que, de acordo com o texto mostra que, o autor sugere que, o autor quis dizer isso, o autor disse isso, são questões de compreensão. Certo, Augusto? E quais são as questões de interpretação? São essas. O autor sugere, o autor pode se inferir das ideias do texto, depreende-se as estruturas linguísticas do texto, subtende-se que o texto, ou subtende-se do texto que,
são questões de interpretação porque estão associadas ao julgamento de uma intenção, ou seja, da intenção linguística que o texto carrega, certo? E nesse caso não se deve chegar a conclusões pessoais sem observar o texto e o contexto que ele carrega. Esse é um elemento de interpretação. Ô Augusto, você disse que não existem dicas, mas por que é que eu estou vendo aí a palavra roteiro? Porque roteiro é diferente de dica, porra. Dica é quando você acha que dica, você pega aquela dica e eu boto dentro do bolso e saio pro resto da minha vida fazendo compreensão e interpretação com dica. Tá errado. Existe um roteiro. O roteiro, sim. Esse roteiro é um roteiro que eu vou analisar e a partir daí eu vou começar a entender e compreender essas relações textuais. Então você vai ler o texto procurando focalizar a ideia central. Como é que você faz isso? Já coloquei lá as estratégias. As estratégias de um texto literário são diferentes das estratégias que eu devo utilizar para analisar um texto narrativo, desculpa, um texto dissertativo. A imagem, a publicidade, ela carrega um elemento de conotatividade, de figura de linguagem. A propaganda é um texto apelativo. Se é apelativo, obrigatoriamente eu preciso compreender essas estratégias, eu preciso criar uma estratégia. Interpretar as palavras desconhecidas através do contexto, reconhecer os argumentos que dão sustentação à ideia principal. Ora, identificar as objeções à ideia central, existe a ideia central, e as objeções a ela. Sublinhar os exemplos que forem empregados como ilustração na ideia principal. E antes de responder à questão, eu vou ler mais uma vez aquele fragmento do texto, fazendo o mesmo com o enunciado de cada questão. Evite responder de cabeça, procure localizar a resposta no texto. Se preferir, faça anotações às margens do texto. Você pagou pela prova, você pode escrever em qualquer lugar da prova, tá certo? Se o comando pede a ideia principal ou tema, normalmente deve situar-se ou lá no primeiro parágrafo, como eu falei a vocês, ou ainda no último, quando for um texto dissertativo. E se o comando busca argumentação, você deve observar naqueles parágrafos intermediários, segundo, terceiro até o quarto parágrafo, são aqueles que estão presentes o processo de desenvolvimento. Entendesse como é, gente? Entendeu? Então é por aí, gente. Preste atenção. Então, na verdade, nas questões de compreensão e interpretação, não existem dicas, mas existem estratégias e roteiros. Eu sei que você tem, Augusto, eu tenho dúvida, muita dúvida, lá para fazer análise de texto literário. O texto literário está carregado de quê? Conotatividade e figura de linguagem. Por isso você precisa conhecer bem as figuras de linguagem, a fim de que você faça uma boa interpretação, principalmente do texto literário, que pode ser uma poesia, pode ser um poema, pode ser uma música, pode ser um conto, pode ser um texto narrativo, uma fábula, uma crônica. São textos do caráter do domínio literário que muitas vezes estão presentes nas nossas provas. Certo? Ficou a dica? Anotou? Pois é. Então hoje você foi liberto dos erros de interpretação, que são 3. Os clássicos: a extrapolação, a redução e a contradição. Esquece, não pega esses erros, não esquece esses erros, não faça com que esses erros estejam junto a você, a fim de que você, de fato, possa garantir uma boa construção, uma boa prova e uma boa compreensão e interpretação. Certo, galera? Então fica com a gente, que sempre tem mais. Valeu!